Olá pessoal, dando continuidade então à nossa base que nós fizemos no vídeo anterior, que é a base sem pences da Rosa Marli. Nós agora vamos fazer a base com pences, ou seja, ajustando em cima daquela base. Aqui eu já tenho minha base sem pence separadinha. É importante, eu esqueci de falar no vídeo anterior, que vocês coloquem na base aquelas informações, né? É uma base de tecido plano, é uma base de blusa sem pence, tamanho 40, o método da Rosa Marli e essa corresponde à frente da base, tá? Então eu vou começar o seguinte, copiando essa base aqui para eu poder fazer todas as transformações em cima dela, tá? Já deixei adiantado aqui e deixei o ponto 6 marcadinho, que é o ponto 6 que ela utilizou lá no diagrama nessa linha de cabo. O que eu precisei de acrescentar aqui de medidas que eu ainda não tinha para a construção da base sem pences, né? A primeira delas é a distância de busto. Distância de busto, gente, na antropometria, é essa medida no feminino que fica entre os mamilos, ou seja, né, no ápice de um mamilo de um lado até o outro, eu tenho a distância de busto, né? Na tabela de medidas da Rosa, ela coloca 20 centímetros para o tamanho 40. Só que essa medida, nas minhas experiências, ela é um pouco grande. Fica um busto muito aberto. Então eu corrompi, adaptei, né, nas minhas adaptações. A gente vai trabalhar com 19 centímetros, que é o tamanho presente em quase todas as tabelas de medidas para o tamanho 40 e que vai vestir de uma forma melhor, tá? Então a distância de busto tem 19 centímetros. E eu preciso também das profundidades das pences que eu vou utilizar nessas bases, tá? Então, para a base da frente com pences, eu vou ter uma pence aqui que vai sair na linha de cintura e eu vou ter uma pence saindo de ombro, tá? Então, a que vai sair da linha de cintura, ela vai ter uma profundidade de 3 centímetros e uma pence que eu vou abrir aqui na linha de ombro, ela vai ter uma profundidade de 4,5 centímetros, tá? Então, diante dessas informações, nós vamos dar continuidade, então, transformando a nossa base. Então, dando continuidade, nós vamos começar a inserir as pences, tá? Para eu começar a inserir a pence, eu preciso localizar onde está o meu mamilo nessa pence, tá? Então, esse ponto é o ponto mais importante. Eu vou descobrir ele a partir dessa distância de busto. A distância de busto é da base inteira, espelhada. Estou trabalhando só com metade de corpo, eu vou precisar apenas da metade dessa distância, tá? 19 centímetros, a metade de 19 vai ser 9,5 centímetros. Então, do centro-frente, nessa linha de cava, eu vou entrar aqui 9,5 centímetros. Que é mais ou menos a direção onde vai estar o meu mamilo. Ela marca aí no método dela um ponto 3, tá? Vou pegar esse ponto 3 e vou já esquadrá-lo aqui para a linha de cintura, para a parte de baixo. Posso, como fiz anteriormente, né, usar o meu esquadro por aqui, ou marco também os mesmos 9,5 centímetros e traço uma linha reta, que vai dar a mesma coisa, tá? Então, vem aqui embaixo, os meus 9,5, traço uma linha reta e vou marcar aqui o ponto 2. Porém, o mamilo, ele não está aqui na linha de cava, né? Ele vai estar um pouquinho abaixo, né? Então, do ponto 3, eu vou descer aqui 4 centímetros, que é a altura mais próxima do mamilo aqui no tamanho 40. Então, marco aqui o ponto 4 e aqui, então, eu já sei que é onde está posicionado o meu mamilo nessa base. Ou seja, todas as pences que eu tiver nessa base, né? Nessa aqui nós vamos trabalhar com cintura e ombro, mas eu poderia ter outras posições de pences e nós vamos ver depois na nossa próxima aula da semana que vem as possibilidades de transferência de pences nesse corpo. Ela tem sempre que terminar no mamilo. Então, ela sai de qualquer lugar dessa base, mas sempre indo em direção ao mamilo. Por quê? Porque o busto
no corpo feminino é a área de maior volumetria nesse corpo. Então, qualquer acomodação, ela tem que vir sempre em direção a essa região, que é a região mais alta, mais volumétrica do corpo feminino, nessa parte superior da frente, né? Feito isso, nós já podemos aqui traçar a nossa pence de cintura, né? A profundidade dela é 3 centímetros. Só que diferente da saia, que a gente já usava essa linha aqui, né? Como o centro da pence, aqui não, nós vamos jogar um pouquinho mais de volume em direção à lateral e um pouquinho menos em direção ao centro-frente. Ou seja, esses 3 centímetros que eu tenho de profundidade, eu vou deixar 1 centímetro só para o lado do centro-frente e vou jogar 2 centímetros em direção à lateral, tá? Então, do 2 para o lado do centro-frente, marco 1, e do 2 em direção à lateral, eu marco 2 centímetros, tá? E já vou poder ligar, então, aqui, ó, desenhando a minha pence, ligando lá no ponto 4. Outra coisa que eu já posso fazer aqui também é já fazer agora o ajuste da minha linha de cintura. Lembra na base sem pence que eu falei para vocês que essa linha de cintura estava com a mesma medida aqui do busto, né? Então agora a gente precisa ajustar. Na minha circunferência de cintura, que é outra medida importante, que ela não está aqui, e eu vou colocar para vocês, para vocês deixarem anotado aí. Circunferência de cintura. No tamanho 40, na tabela de medidas da Rosa Marli, essa circunferência de cintura, ela tem 70 centímetros. Né? Aqui eu estou trabalhando com 1/4 do corpo, metade da frente apenas. Então eu tenho que pegar esses 70 centímetros e dividir por quarto. 1/4 de 70 centímetros vai dar metade de 35, metade de 35, 17,5 centímetros. Ou seja, a minha linha de cintura agora, ela precisa ter 17,5 centímetros. Porém, aqui dentro, eu tenho uma pence de 3 centímetros que eu vou diminuir, né? Então, 17,5 mais 3, 20,5 centímetros. Ou seja, desse ponto aqui na lateral do centro-frente, eu vou caminhar em direção à lateral 20,5 centímetros, que é a minha medida de cintura. Marco aqui o 20,5. No método dela, esse é o último passo, mas eu já fiz ele aqui direto. Eu acho que ele, se eu não me engano, vai ser o ponto 8 aqui, ó. Né? E vou ligar até ali na linha de cava. Então, essa agora é a lateral da minha base com pence. Por quê? Porque ela já é ajustada. Ó. Isso aqui eu já posso desconsiderar que não vai servir mais. Então, já fiz o ajuste com a minha base na parte de baixo, né, na minha pence de cintura. Agora eu vou criar uma pence na minha linha de ombro, tá? Eu gosto mais dessa base, que ela é uma base mais universal, ela serve para muitas outras construções. Mas quando a gente for fazer as transferências de pence na próxima aula, a gente vai ver que a gente pode criar essa pence na lateral, pode trazer ela na lateral próximo da cintura, pode trazer ela para o degolo, enfim, várias posições, tá? Mas nessa base aqui, para a gente ter uma base com maior possibilidade de trabalho nas interpretações, nós vamos trazer então essa pence agora para o ombro. Vamos criar uma pence aqui no ombro, né? Como que eu faço? Vou dividir, ela vai ficar no meio do ombro. O ombro tem 13 centímetros, 6,5. E aqui é o ponto 5 aí do método, tá? O que eu vou fazer? Vou ligar esse ponto 5 aqui no mamilo também, que é o meu ponto 4. E eu vou abrir, então, a partir daqui, a minha pence de ombro, que vai ter uma profundidade de 4,5 centímetros. Ou seja, desse ponto 5, eu vou jogar aqui mais ou menos uma direção
levemente inclinada, os 4,5 centímetros, que é o meu ponto 6. E vou traçar aqui a outra lateral da pence. O que eu preciso fazer? Aqui no quadro não vai ter jeito, né? E eu vou ir ali para o papel para poder mostrar para vocês. A gente vai ter que fechar essa pence aqui, refazer o ombro com ela fechado, mantendo os 13 centímetros, prolongando essa linha e retraçar a linha de cava. Ou seja, eu tenho que pegar esse pedacinho e deslocar ele para cá, tá? E vocês vão observar que a minha curvatura de cava, ela vai dar uma ajustada, ela vai diminuir cerca de 2 centímetros mais ou menos. Não tem problema, tá? É uma base com pence, a gente vai ter que fazer esses ajustes mesmo, tá? Então, vou mostrar ali no papel que vai ficar mais fácil de vocês visualizarem. Gente, então, ó, eu copiei aqui a nossa base no papel, fiz todos aqueles passos lá até chegar no passo 6, abri os 4,5 centímetros aqui, para a gente poder refazer essa parte do ombro, tá? Então, igual na saia, para facilitar, a gente vai dobrar aqui o papel no final da pence, no ápice dela aqui no ponto 4, para a gente poder fechar ela, tá? Do ponto 6, encostando até o ponto 5. Vou fazer isso aqui para mostrar para vocês. Ó, dobrei aqui no 4. Vou marcar aqui essa lateral externa da pence, né? Frisar aqui, dobrando o papel ponto 6. Trago aqui até embaixo. E aí eu vou fechar, ó. Fechar essa pence, unindo lá a linha do 6 com a linha do 5. Ó. E fecho até aqui embaixo. E aí, olha só, tá vendo? Ficou diferente, né? A continuidade do meu ombro. Só que a minha linha de ombro, a que importa é essa de cima. Então, eu vou refazer essa linha, ó, saindo ali do ponto 0 da régua. O meu ombro tem 13 centímetros, né? Então, com a pence fechada, ó, prolongo aqui até os 13, que é o meu novo ombro. Então, aqui que eu vou retraçar a minha cava. Preciso pegar a régua para refazer isso? Não. Já pego a minha base, né, sem pences. Vou sair aqui, ó, linha de cava, ó, e eu rotaciono ela até tocar ali, ó, no ponto. Ó, aqui e rodo até chegar no meu novo ombro. Vocês observam que ela diminuiu daqui até aqui, ó. Não tem problema, é o ajuste necessário que eu preciso para essa cava numa blusa com pence. Aqui também é importante, gente, que eu faça uma marcação aqui mais forte, e para isso é importante eu utilizar a carretilha, tá? Vou pegar ela aqui para poder demonstrar para vocês. Só um segundo. Essa ferramenta aqui, ela tem esses vincozinhos que ela marca o papel, tá? Então, com a minha pence fechada, ó, vou passar esse vinco onde tem a dobra de papel. Passo bem forte, agora eu já posso abrir, ó, e ela ficou marcadinha ali. Vou abrir já de novo meu papel. A minha pence, então, ela ficou com esse desenho aqui, ó. Daqui até aqui. Daqui até aqui. Observa que eu passei a carretilha, olha. Então, esse pontilhado aqui é o que eu vou copiar, que vai ser o desenho da minha base, que ela precisa ter nessa área da pence. Isso aqui não vai existir mais e vou manter esse recorte. Então, esse aqui é o desenho agora da minha base com pence. Já vou aproveitar que a gente está aqui no papel e já mostrar as informações que precisam ter, né? Então, tenho essa pence aqui de baixo. Vocês vão copiar isso para o papel mais grossinho, deixando a base, desenhando as duas pences e as informações, né? Base de tecido plano. É uma base de blusa
com pence, apesar de já ter a pence aqui, mas a gente escreve, né? Tamanho 40, também é um método da Rosa Marly, tá? E essa aqui é a minha frente, ok? Agora nós vamos fazer o mesmo processo com a base de costas e eu vou voltar lá para o quadro para mostrar para vocês. Gente, eu já estava esquecendo também de falar para vocês, a gente precisa retraçar aqui embaixo com a pence fechada, né? Olha só, esquecendo a pence de baixo. Então a mesma coisa, dobro aqui agora, porém agora para trabalhar a pence de baixo, vou dobrar da lateral em direção ao centro-frente, né? Então vou vincar aqui a linha externa da pence, dobrar ela em direção ao centro-frente, né? E aí vocês veem, ó, que dá uma leve caidinha aqui, tá? E essa linha é uma linha que ela vai ficar um pouco curva também, tá? Então vou pegar a minha régua de alfaiate, ó, só para refazer essa curvatura aqui, ó, ligando um ponto ao outro da minha barra nessa linha de cintura, ó. Vai ficar levemente curva, passo a minha carretilha para marcar aqui também, abro ela, olha, ela já me dá exatamente o desenho que precisa ter aqui, ó. Refaço isso. E aí esse é o desenho da minha pence de baixo, tá vendo? É aquele excesso que eu preciso ter aqui de papel ou tecido quando eu for dobrar, para que não fique faltando, igual ali em cima. Tudo bem? Agora sim, de fato, estamos com a nossa base frente prontinha. Só passar para o papel mais grosso aí. Agora nós vamos fazer os ajustes para a base com pence das costas, tá? Como eu fiz na frente, também vou usar a minha base de costas sem pences, né? Lembrando aqui também de mostrar as informações que a gente coloca, igual fez na de frente, né? Base de tecido plano, blusa sem pence, tamanho 40 da Rosa Marly, e essa é as costas. Vou pegar essa base sem pences, copiar ela, tá? E em cima dela eu vou inserir a pence das costas e fazer os demais ajustes para que fique uma base um pouco mais ajustada no corpo, tudo bem? Mantivemos aqui os mesmos pontos da construção anterior na base sem pence, então o ponto 6 aqui na linha de cava, o ponto 4 aqui no finalzinho da cintura, o 1 no decote, o 5A e o 9A, onde eu fiz aquele prolongamento do ombro, tá? A nossa pence das costas vai ser apenas uma pence na linha de cintura que nós vamos inserir. E ela é uma profundidade bem pequenininha, de apenas 2 centímetros, tá? Então nós vamos fazer igual fez na frente. A mesma medida que eu utilizei da metade da distância de busto para frente, eu vou utilizar aqui para as costas, onde eu vou poder posicionar o ápice da minha pence. Então, do 6, vou entrar aqui, ó, metade de 19, 9,5 centímetros, né? Marco ele aqui embaixo também, 9,5. Lembrando que esse aqui vai ser o ponto 3, e aqui de baixo vai ser o ponto 2, e traço uma linha aqui. Tá? Uma linha esquadrada a partir do ponto 3. Essa pence das costas, né? Lógico, nas costas a gente não tem busto. Eu vou descer aqui 2 centímetros apenas do ponto 3 para o ponto 4, onde vai ser o final da minha pence. Profundidade dela, 2 centímetros, né? Aqui eu vou jogar 1 centímetro, então, para cada lado do 2. Isso faz com que essa linha que eu tracei anteriormente, 3, 2, já é a linha central da minha pence, diferente lá na frente, né, que a gente jogou 1 centímetro só em direção ao centro, jogou 2, né, em direção à lateral para a profundidade de 3. Não, aqui a gente divide 1 para cada lado e ligo aqui no ponto 4. Ó, já está desenhada a minha pencezinha de costas, tá? Eu vou precisar também fazer um pequeno ajuste aqui em cima, porque na base sem pence, essa parte do ombro ela é um pouco maior, tá?
Então eu vou pegar os pontos 5A e 9A e vou esquadrá-los agora para baixo, para eu diminuir um pouquinho nessa altura do ombro, tá? Então vou pegar aqui o meu esquadro, referência minha linha de ombro, né? Ó, 9A para baixo, venho, inverto ele, vou no ponto 5A, para baixo também, lembrando que esses pontos foram esquadrados. E vou descer ali apenas 1 centímetro, tá, gente? Então, marco aqui, ó, 1 centímetro. Aqui marco 1. E eu tenho aqui uma nova linha de ombro. É importante eu medir novamente, que tem que manter os mesmos 13 centímetros. Como foi esquadrada, geralmente vai bater certinho, tá? Então aqui é o 5B e aqui o 9B. Então essa linha de ombro aqui da base sem pence anterior, ela já não vai existir mais. Aqui no decote eu vou descer 1 centímetro também nesse ponto 1. Mesma coisa que eu desci no ombro, eu vou descer aqui para manter essa proporção. Porque senão eu fico com um decote muito cavado aqui no centro-costas. Desci 1 centímetro, vou fazer o esquadramento, esquadrar um pouquinho esse ponto, né? A gente nunca pode esquecer isso, centro-frente, centro-costas, sempre esquadrar um pouco. E pegar a minha curva francesa para retraçar agora do 5B em direção aqui a 1A, tá, gente? Esse ponto que eu fiz, descendo 1. Ó. Sem levar até lá o final, mantendo o esquadramento pelo menos 1 centímetro a partir do 1A. Esse desenho do degolo da base sem pence antiga também não vai existir mais. Então vocês observam que eu já dei uma achatadinha ali no ombro também para ela ficar um pouco mais estruturada, tá? Só preciso refazer esse pedacinho da minha cava aqui, que é muito pouquinha coisa, né? Então vou pegar a mesma base sem pence, ó. Ele saiu só um tiquinho, coisa de milímetros, não chega a dar nem meio centímetro. E para baixo continua a mesma coisa, ó. Tiro esse pedacinho aqui que passou, tá? Para finalizar essa base, eu só preciso fechar essa pence, que é muito pouquinho, e retraçar essa parte da linha de cintura, como eu fiz agora há pouco com a base da frente, tá? Mas como a gente ainda está iniciando na modelagem tudo, eu vou voltar lá no papel e vou mostrar para vocês como que a gente marca isso. Estou aqui então com a minha base, todos os passos que eu fiz lá no quadro, fiz aqui para vocês, ó. Aqui na parte superior, desci 1 centímetro, refiz a minha linha da cava, tá desenhada a pence aqui. Eu só esqueci de mostrar lá, e eu vou mostrar para vocês, o ajuste da cintura, porque lembra que a cintura até o ponto 4 estava com a mesma medida de busto, né? Então a linha de cintura, 1/4, é 17,5, mais 2 centímetros que eu tenho da pence, 19,5. Então vou vir aqui, ó, do centro-costas, marcar 19,5 centímetros, né? Esse ponto 8 e traçar a minha nova lateral para essa base, tá? Então, minha base, isso aqui não vai existir mais. Esses desenzinhos aqui da cava antiga, do ombro antigo e do decote antigo também elimino. Minha base passa a ser, então, toda essa parte apenas que eu ajustei, tá? E para fazer o fechamento aqui da pence, a gente vai prosseguir como a gente sempre faz com qualquer base. Dobro o final da pence no ápice, vou dobrar ela da lateral em direção ao centro-costas, tá? Então, vou vincar aqui a minha linha de lateral da pence. Esse truque, gente, ele é muito bacana e sempre dá certinho a pence, fica bonitinho e não continua, tá? Então, fechando aqui o ponto 2B até o ponto 2A. Manter essa minha pence fechadinha. Ó,
Aqui dá uma leve inclinadinha, não é muita coisa, tá? Porque a pence tem uma profundidade só de 2 centímetros. Então, pega aqui quase do lado mais reto mesmo dessa minha régua francesa, ó. E retraço isso aqui, ó. O restante continua retinho. Vou dar uma vincada aqui com a minha carretilha, só para marcar embaixo. E vocês veem, ó, que vai sair muito pouquinho em direção. Aqui era a linha reta, né, ó. Ele deu um biquinho muito leve, ó. Aqui e aqui. Que é o que passa a ser, então, a minha nova base de costas. O que eu preciso fazer? Recortar isso, copiar para o papel mais durinho para ter a base e colocar as minhas informações, né? Então, é uma base de tecido plano. A base, ela é agora de blusa com pence. Esse é um tamanho 40. O método que eu usei é o da Rosa Marly, que eu vou disponibilizar lá para vocês. E essa aqui agora é a parte das costas. Só isso e está prontinho aqui a nossa pence, tá, gente? Já vou encerrar o vídeo aqui sem mostrar meu rostinho lindo para vocês, tá? Qualquer dúvida que vocês tiverem, tá? O nosso fórum vai estar disponível lá no mural. Mande as suas dúvidas lá, que eu ou a Thaís, a gente vai respondendo e a gente vai interagindo para vocês finalizarem. Não esqueçam de tirarem as fotos do processo do estudo e depois a foto das bases prontinhas, tá? Anexar na ficha de registro de atividade e retornar para mim lá no sistema para que eu possa avaliar, tá? Qualquer probleminha que eu notar que tiver na construção, eu vou oferecendo também um feedback para vocês lá nos comentários da própria atividade, tá bom, gente? Muito obrigado e até a semana que vem.